Olá pessoal do curso de Morfologia Básica da UniOeste. Na aula de hoje falaremos sobre conjunção. As conjunções são invariáveis e fazem parte das classes de palavras gramaticais. Lembrando, mais uma vez, que as classes gramaticais são fechadas, ou seja, dificilmente criaremos novas conjunções. As gramáticas normativas costumam definir as conjunções como os vocábulos gramaticais cuja função é relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. As conjunções que relacionam termos ou orações de função gramatical idêntica são denominadas coordenativas. Vejamos alguns exemplos. A morfologia e a sintaxe são fundamentais para uma ampliação dos conhecimentos da estrutura de qualquer língua. Neste caso, a conjunção coordenativa E estabelece a relação entre os dois sintagmas que constituem o sujeito da oração. Gostei de estudar morfologia e pretendo continuar estudando a estrutura da língua. Aqui, a conjunção coordenativa é responsável por conectar duas orações. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vamos aqui fazer a abordagem dos tipos de conjunções coordenativas conforme Cunha e Sintra. As aditivas ligam dois termos ou orações de idêntica função. Segundo Cunha e Sintra, são conjunções aditivas o e o nem, com o sentido de e não. Por exemplo, gosto de assistir às aulas e de fazer os exercícios no Moodle. Vale observar que a conjunção mais recorrente com ideia de adição é o e. Porém, este elemento assume muitas outras funções. Pode ter valor adversativo, indicar uma consequência, uma conclusão, expressar uma finalidade, ter valor consecutivo, entre outros sentidos. Vejamos um exemplo. Fiz todos os exercícios e não recebi o certificado do curso. Neste caso, o e tem função de mas, ou seja, tem caráter adversativo. As adversativas também ligam dois termos ou orações de idêntica função. Entretanto, acrescentam-lhes uma ideia de contraste. São conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Por exemplo, assisti a todas as aulas, mas esqueci de fazer os exercícios. Vale observar que o mas não contradiz o que foi dito antes, mas direciona a conclusão para outro sentido. Na frase assisti a todas as aulas, mas esqueci de fazer os exercícios, com a oração introduzida por mas, eu não nego que assisti às aulas, que é conteúdo da primeira oração, mas levo a conclusão diferente da esperada com a primeira oração. Se eu digo, assisti a todas as aulas, a conclusão esperada seria, recebi o certificado. O mas vai estabelecer um caminho que leva a uma conclusão diferente disso, não recebi o certificado. Salientamos ainda que o mas apresenta valores para além da ideia básica de oposição e contraste. Pode exprimir, por exemplo, restrição, retificação, atenuação ou compensação, adição, entre outros sentidos. Vejamos um exemplo. Não sou médico, mas professor. Aqui temos a ideia de retificação. As conjunções alternativas ligam dois termos ou orações de sentido distinto, indicando que, ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre. São exemplos de conjunções alternativas: ou, ora, quer, seja, nem, etc. Por exemplo, vou assistir aos vídeos ou fazer os exercícios. Vejam que a definição de Cunha e Sintra aponta para o valor exclusivo das alternativas, mas o ou também pode ter valor inclusivo, como em gosto de estrutura da língua, de fonologia, morfologia ou sintaxe. Neste caso, o ou não indica que, ao gostar de sintaxe, deixo de gostar de fonologia e morfologia. As conclusivas, como o nome já sugere, introduzem uma conclusão em relação ao termo ou oração anterior. São exemplos de conjunções conclusivas: logo, portanto, pois, por conseguinte, por isso, assim, etc. Por exemplo, fiz a prova de morfologia, portanto, receberei meu certificado. As explicativas, por sua vez, introduzem uma oração que justifica a ideia expressa na oração anterior. Que, porque, pois e porquanto são conjunções explicativas. Vamos estudar morfologia, que o estudo da estrutura da língua nos ajuda na produção textual. Bem, pessoal, na aula de hoje tratamos das conjunções coordenativas. Na próxima aula, falaremos sobre as conjunções subordinativas. Até lá!